Olá pessoal, novamente aqui mediador Renato. A gente está começando a nossa terceira semana de aulas da disciplina de Eletrônica Digital 1, tá? Nessa aula nós vamos continuar vendo um pouco das portas lógicas, certo? Vamos conhecer mais duas portas lógicas, tá? A primeira porta lógica que a gente vai conhecer é a porta NAND, tá? NAND é em inglês. Isso vem de não e em português. Porta NAND ou não e, o nome dela, tá? Vamos ver o que essa porta faz. Bom, a porta lógica não e ou NAND nada mais é do que a negação da saída da AND. Ou seja, vamos dizer que a gente tem uma porta AND, né? A saída dela a gente coloca um inversor, tá? Vamos ver como é que é isso. Aqui desenhar rapidinho para vocês verem, tá? Então a gente tem uma porta AND que a gente já conhece, né? Duas entradas, uma saída, tá? E na saída dessa porta AND a gente tem uma porta inversora, tá? Que isso vai acontecer? O que vai acontecer aqui? A gente vai ter aquela tabela lógica da porta AND que a gente já conhece, né? Que a gente já sabe, já viu na outra aula, né? Tem a A, B e a saída, né? Então aqui é a A na entrada da porta, B na entrada da porta e uma saída S aqui. E a gente vai montar a nossa tabela verdade. 1, 0 e 1, 1. Na porta lógica AND, a gente teria como saída, né, 0, 0, 0 e 1. Ou seja, a gente só teria nível lógico 1 se todas as entradas fossem 1. Na porta lógica NAND, né, nessa configuração, vamos chamar isso aqui de S1, né? Na porta lógica NAND, aliás, desculpa, a S1 está aqui na saída da AND, né? Então, na NAND, a gente vai ter aqui um S2 depois da inversora. Na NAND, a gente vai ter o inverso disso, ou seja, quando a saída da porta AND, quando a saída for 0, a gente vai ter 1. Quando a saída for 0, a gente vai ter 1, 1. E quando a saída for 1, a gente vai ter 0. Tá certo? Ou seja, aqui, ó, nesse ponto aqui, a gente tem isso daqui, ó. Certo? A gente tem essa saída aqui, essa coluna aqui, ó. Só que aqui, nessa ponta, depois da inversora, a gente tem essa coluna aqui, certo? Que nada mais é do que essas saídas aqui invertidas, certo? Com a porta inversora. Vou dar uma olhada lá. Então tá aqui, ó. A porta não E ou NAND é a inversão da porta lógica E, né? Porta lógica AND. A representação dela é A e B barrado, certo? Lembra que quando a gente tem a saída lá da porta lógica AND, a gente tem S, né? A saída, ela é igual a A e B, certo? Essa aqui é a saída da AND, da porta lógica AND, A e B. Aí a saída da porta NAND é A e B barrado, tudo barrado, porque esse barrado aqui é daquela porta inversora que a gente viu. Sempre que a gente tem a saída da inversora, a gente fala que é aquela saída barrada, certo? Então tá aqui a tabela da NAND, como eu já tinha falado, se é 0 e 0, vai dar 1. Então quando as duas chaves são 0, a saída é 1, né? Seria lâmpada acesa, por exemplo, né? A gente poderia dizer. Então 0 e 1 também é 1. Então quando a chave número 1 é 0 e a número 2 é 1, a saída é 1. Então a lâmpada acende. 1 e 0, mesma situação, a saída vai ser 1. E 1 e 1 vai ser 0 a saída. Quando as duas chaves são 1, a saída é 0. Tá? Essa aqui é a configuração da não E, né? Da NAND.
Aqui é aquele desenho que eu já fiz para vocês, né? A gente tem uma porta lógica AND e a saída dela invertida, né? Ligada numa inversora, tá? Isso aqui é o esquema, né? Seria o esquema, o funcionamento da porta lógica E, né? Da porta lógica NAND. E aqui a gente tem o símbolo da NAND. O símbolo da NAND nada mais é do que uma porta lógica E com uma bolinha aqui atrás, ó. Essa bolinha é como se eu pegasse essa inversora aqui e simplificasse ela, né? Então, a inversora é dessa forma aqui, eu vou fazer só aquela bolinha, tá? Ela fica parecendo uma touca, né? Uma toucazinha com um pompom aqui, tá? Bom, beleza, essa é a porta NAND. O funcionamento é simples, é praticamente o mesmo da AND, só que a saída vai ser invertida. Vai ser tudo ao contrário. Onde vai ser 0 na AND, vai ser 1 na NAND. A gente tem também a porta NOR, ou não ou, né? Que assim como a NAND é a negação da AND, a NOR é a negação da OR. Então é a saída da porta lógica OR, só que barrada, tá? Vamos ver como é que é isso. A gente tem uma porta lógica OR, né? Imaginemos que a gente tem uma porta lógica OR qualquer lá. Tá? Duas entradas aqui. Aí a saída dela eu vou fazer uma inversora. Então aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, a gente tem a saída 1 e aqui a gente tem a saída 2, né? Vamos dizer assim. Aí vamos montar lá novamente a nossa tabelinha verdade. A, B, vou chamar aqui de S1, que é a saída da OR, só para a gente poder comparar. E aqui de S2, que é a saída da NOR. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Bom, a OR a gente já viu também na outra aula. Quando é 0 e 0, a saída dá 0. 0 e 1, 0 ou 1, a saída é 1. 1 ou 0, a saída é 1. E 1 ou 1, a saída é 1. Tá? Na NOR, a gente vai inverter isso daqui também. Então, quando for 0 aqui na OR, né? A saída aqui da NOR vai ser 1. 1, a saída vai ser 0, 0 e 0. Então, essa é a tabela verdade da NOR, porta lógica NOR. Esse carinha aqui é aqui, ó, esse pontinho aqui, e esse pontinho aqui é esse aqui, ó. Tá? Então, é a mesma coisa aqui, ó. A saída só será nível 1 quando todas as entradas forem 0. Então, 0 e 0 dá 1 a saída. 0 e 1 dá 0, 1 e 0 dá 0, 1 e 1, 0 também. Essa é a NOR, ou não ou, né? Pode chamar de não ou também, é a mesma coisa. E assim como a NAND, a gente também tem aquela mesma lógica, tá? Então, o símbolo é a mesma coisa do uma OR, uma porta lógica OR, só que com uma bolinha aqui na saída, que representa a porta inversora aqui, invertendo a saída dela, tá? E aqui eu coloquei a imagem só para vocês verem que ela pode ter mais de duas entradas também. Bom, legal. Com essas duas últimas portas, a gente terminou, tá, o estudo com portas lógicas, tá? Na plataforma eu passei mais duas portas lógicas, que são a coincidência e a exclusividade, tá? Pra vocês darem uma olhada lá, a XNOR e a XOR, tá? Deem uma olhada, essas últimas duas portas lógicas, eu não vou falar sobre elas aqui na videoaula, porque elas são pouquíssimo utilizadas. Vocês podem dar uma olhada lá na plataforma, vão entender tranquilamente os conceitos delas, né? É simples também de entender, elas não são complicadas, mas como elas são pouquíssimo utilizadas, eu não vou abordar aqui durante a videoaula, tá? Bom, o próximo tema que a gente vai estudar aqui nessa nossa videoaula
sobre circuitos combinacionais. O que é isso? A gente conseguiu ver até agora as 5 portas lógicas mais utilizadas dentro da eletrônica digital, tá? São as 5 principais portas lógicas que a gente tem na digital, são essas que a gente viu nas últimas aulas de hoje. Mas você percebe que a função de cada uma em separado é muito simples. É uma coisa muito simples. Ou não é, um e 1 é 1, né, na porta OR, 1 e 0 é 0 na porta AND. Esse tipo de coisa. São funções bastante simples, muito simplificadas, tá? Então você quase não consegue fazer nada, praticamente, com esse tipo de porta lógica, tá? Com essas portas lógicas em isolado. Você vai conseguir fazer circuitos interessantes usando várias portas lógicas ao mesmo tempo, tá? Utilizando diversas portas lógicas. Então a saída de um vai na outra, essa saída vai em mais uma e assim por diante. Aí você consegue fazer funções bastante complexas, tá? Com várias variáveis de entrada, com várias saídas, por exemplo, né? Vários tipos de saída, momentos de saída, tá? Então é para isso que a gente estuda circuito combinacional, tá? Então circuito combinacional, como eu falei, é a combinação de portas lógicas para criar uma saída complexa que execute uma função desejada, né? E temos que analisar o circuito ponto a ponto para descobrir qual é a sua saída. Então eu vou propor um circuitozinho aqui de exemplo, tá? Só como exemplo, e na aula de hoje, para a gente entender como é que a gente tem que analisar um circuito. Quando a gente já pega um circuito lógico pronto, como é que a gente analisa esse circuito para descobrir a saída dele, né? Para descobrir como que ele vai se comportar. Então é isso que a gente vai ver hoje. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para planejar um circuito combinacional, né? Então a gente vai ter um caso, né, um problema lá para resolver, e a gente vai analisar esse problema para entender como é que você tendo um problema, você é, propõe um circuito lógico para resolver esse problema, tá? Bom, vamos começar então. Eu coloquei aqui duas formas de representar as entradas, tá? A primeira forma é representar elas assim, com um pontozinho, né? Entrada A, entrada B, entrada C. Isso daqui é quando você vai trabalhar com um circuito pequeno, como que a gente vai trabalhar hoje. Circuitos lógicos muito grandes, é melhor trabalhar com esse tipo de representação. O que é isso? Então aqui eu estou passando como se fosse um fio mesmo, né? Eu tenho lá minha variável A e ele está passando como se fosse um fio aqui. A B e a C. E aí quando eu tiver que ligar uma porta lógica, né? Colocar essa variável numa porta lógica, eu só puxo o fio aqui para a porta lógica. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui primeiro uma variável A, né? E aí eu puxo aqui como se fosse um fiozinho para ligar ela, né? Aí eu tenho aqui a minha variável B, puxo esse mesmo fio, e a minha variável C e puxo um terceiro fio, certo? E aí eu vou começar a trabalhar com as minhas portas lógicas. Então eu vou colocar aqui uma porta lógica AND, por exemplo, né? E aí eu quero fazer A AND B, por exemplo. Eu venho aqui no A, puxo um fio nele, venho aqui no B e puxo um fio nele. Pronto. Aqui ela já está a entrada A, né, a variável A e a variável B. Já está entrando nessa porta lógica. Se eu quiser ligar o C, eu ligo. Se eu não quiser, eu não preciso ligar, tá? Eu vou fazer da forma como meu circuito exigir. E aí aqui eu vou ter a saída desse A e B, tá? Uma coisa aqui, só para mostrar para vocês, em alguns livros, às vezes, a gente vê o pessoal fazendo assim, ó. Ele vem, puxa, e na hora de cruzar com B, em vez de ele cruzar direto assim, né? Ele vem aqui e dá como se fosse um pulo com o fio. Continua reto, em vez de cruzar com C, ele dá outro pulo aqui, né? Eu vou puxar de B, por exemplo, dar um pulo aqui. Bem, isso é uma forma de representar também, tá, gente?
você escolhe o que você achar melhor, a forma que você achar melhor. Então, por exemplo, se eu tenho um fio cruzando aqui, né, eu posso fazer assim para demonstrar que o fio está passando por cima, tá? Se eu quiser, tá? Mas são só formas diferentes de representar a mesma coisa, tá? Bom, vamos começar lá. Então, eu liguei uma porta OR aqui, ó, nessas três variáveis. Então, a saída dessa porta OR é A ou B ou C, certo? Então, vamos dizer aqui que eu tenha ligado a A, né? Puxei A aqui, vou puxar B aqui e vou puxar C aqui. E aí eu coloco tudo isso numa porta lógica OR, certo? A saída aqui dessa porta lógica OR é o que? A. Como que é a representação da porta lógica OR? Não é a soma? Ou B ou C, tá? Presta atenção que aqui a gente não fala A mais B mais C. A gente fala A ou B ou C, tá? A gente tem que falar o nome da função aqui, que isso daqui está representando, tá? Bom, legal, vamos continuar. Aí, vamos dizer que eu tenho uma outra porta lógica aqui, que eu queira, ao mesmo tempo que eu faço A ou B ou C, eu queira fazer A, E, B, E, C aqui, né? Então, o que eu estou fazendo? Aí, aquilo que eu falei, a forma de representar. Se eu quiser representar dessa forma, com linhas, né, representando as variáveis, eu continuo puxando daqui, ó. A, B, C. E aí, vou colocar aqui a minha porta lógica, tá? Então, essa saída aqui eu tenho o quê? A porta AND é representada pela multiplicação, então eu posso fazer só o pontinho da multiplicação ou fazer o vezes, né? Aqui, tá? Eu prefiro utilizar o pontinho da multiplicação. B e C. Não esqueçam que aqui é a mesma coisa. Eu não falo A vezes B vezes C. Eu falo A, E, B, E, C. Tá? Bom, legal. Então, liguei aqui A, B e C na minha porta lógica AND. Vamos continuar mexendo nesse circuito. Vamos dizer que eu queira colocar uma inversora aqui nessa porta OR, certo? Então, eu vou pegar aqui a porta lógica OR e vou colocar numa inversora, tá? Na saída dessa inversora, eu vou ter o quê? Eu vou ter A ou B ou C barrado, tá? O barrado é justamente a representação da inversora, da negação, tá? Sempre que você vê alguma coisa barrada é porque ela está sendo invertida. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um A barrado, por exemplo, assim, é a indicação de que aqui na frente eu tenho que ter uma porta inversora no A, tá? Bom, vamos continuar aqui com o nosso exemplo. Aí vamos dizer que depois de eu colocar essa inversora, eu vou pegar essa saída aqui da inversora e essa saída dessa end aqui e jogar numa outra OR, por exemplo. Vou somar, né? Vou fazer essa saída ou essa saída. Então, eu venho aqui, puxo o meu fio e jogo numa OR, tá? Então, aqui, ó, nessa saída aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter esse carinha aqui ou esse carinha aqui, tá? Então, a gente vai ter o que aqui nessa saída aqui? Eu vou puxar aqui embaixo só a indicação para ficar mais fácil da gente ver. Então, a gente vai ter A ou B ou C, tudo barrado, né? Por causa da inversora ali. Isso aqui eu tenho que colocar um parênteses, né? Ou, que é dessa porta aqui, abro um parênteses, A e B e C, que é desse carinha aqui, ó. Essa saída aqui, tá?
Bom, legal. Continue aqui. E aí, eu fiz aquele mesmo esquema aqui, ó, que a gente estava desenhando aqui, ó, tá? Então, nesse pontinho aqui, eu tenho A, ou B, ou C. Nesse pontinho aqui, eu tenho A, e B e C. Nesse carinha aqui, depois da inversora, eu tenho A, ou B, ou C, tudo barrado. E na saída, eu tenho esse ou esse, tá? Essa saída ou essa saída, tá? Bom, aí, feito isso, agora que a gente descobriu o que é a saída da nossa porta lógica, do nosso circuito combinacional, aliás, desculpa, a gente tem que dar segmento e ver qual vai ser a tabela verdade disso daqui, tá? Como que esse circuito vai se comportar com a variação dessas variáveis, com a mudança dessas variáveis, tá? Então a gente faz uma tabela verdade dessa forma, tá? Colocando cada etapa do processo, tá? Então, ó lá, a gente tem A ou B ou C, que é a nossa primeira saída aqui, ó, dentro do circuito. Então vou colocar aqui, ó, A ou B ou C. Aí a gente vai ter aqui embaixo, ó, A, I, B e C, certo? Eu vou e coloco aqui, ó, na nossa variável aqui, ó, tá aqui ela, na nossa tabela. E aí a gente tem o A, o B ou C barrado também e a saída final, que é A ou B ou C barrado, ou A e B e C, tá? E aqui a gente tem todas as possibilidades, que é a função justamente da nossa tabela verdade das entradas, todas as variáveis, todas as combinações possíveis, tá aqui. Como a gente está trabalhando com 3 variáveis, a gente já sabe como calcular a quantidade de combinações possíveis, né? A gente sabe que é 2 elevado ao cubo, né? Ou seja, 2 elevado a 3, porque são 3 variáveis, né? O 2 é porque a gente está usando o sistema binário, né? 0 ou 1. Então a gente vai ter 8 possibilidades, tá? 8 situações possíveis. Então vamos analisar. Vamos analisar primeiro essa coluna aqui do A ou B ou C. Se eu tenho 0 ou 0 ou 0, a minha saída da tabela verdade da porta OU vai dar 0. Vai dar 0, tá? Se eu tenho 0 ou 0 ou 1, eu vou ter 1 na saída. Se eu tenho 0 ou 1 ou 0, eu tenho 1 na saída. 0, 1 ou 1, 1. Aqui também a mesma coisa, 1, 1, 1 e 1. Essa daqui é a tabela verdade da porta OU, tá? Essa tabela verdade vocês já conhecem, já viram ela na aula anterior, tá? A única coisa que eu estou fazendo com 8 possibilidades, né? 3 variáveis, então ela vai dar um pouco maior, mas é a mesma coisa. Bom, tranquilo. Agora, nessa coluna aqui, o que está representando? Que é A ou B ou C barrado. Mas o resultado de A ou B ou C eu já tenho, está nessa coluna aqui, ó. Então eu posso me guiar por ela para preencher essa coluna aqui, tá? Por isso que eu coloco uma saída do lado da outra assim, porque daí eu posso ir me guiando pelo resultado de uma para preencher a outra. Então, 0 barrado é 1. 1 barrado é 0. 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Certo? O que eu fiz? Eu só peguei essa coluna, só peguei a coluna do lado aqui, essa coluna aqui, e inverti ela. Muito simples, tá? Bom, para preencher a próxima coluna, eu vou fazer a operação A e B e C, tá? Lembrando que para preencher essa coluna aqui, eu vou usar as entradas como referência. Então vamos lá. 0 e 0 e 0 é 0. 0 e 1 e 1, 0 e 0 e 1, 0 também. A porta lógica E, como a gente já sabe, ela só vai ser 1 quando todas as entradas forem 1, né? Então aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, 0, 0, 0, 0. E aqui, como todas as entradas são 1, vai ser 1. Tá certo? Bom, legal. Preenchi a maior parte já da minha tabela verdade, né? Já está quase toda preenchida. Faltam alguns detalhes, que é essa última coluna aqui.
Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar A e B e C barrado e jogar numa porta ou com A ou e B e C, tá? Então A ou B ou C barrado ou A e B e C. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, o resultado de A e B e C barrado, eu já tenho, tá aqui nessa tabela. E o resultado de A e B e C já está aqui, ó, certo? Então eu vou usar essas duas colunas como referência para preencher a minha última. Então vamos lá. 1 ou 0 é 1, certo? 0 ou 0 é 1, é 0, desculpa, é 0. 0 ou 0, 0. 0 ou 0, 0. 0, 0, 0. 0 ou 1 é 1. Então pronto, ó, eu tenho a saída do meu circuito combinacional. A gente analisou e achou uma saída aqui. Entendeu? Então, quando for 0, 0, 0, o nosso circuito combinacional vai dar 1. Quando for 0, 0, 1, o circuito vai dar 0. 0, 1, 0 vai dar 0. E assim por diante. Até 1, 1, 1 vai dar 1. Tá? Percebam só, quem já leu lá a nossa aula prática, percebe que essa saída aqui é a mesma saída da porta lógica coincidência. Ela só vai dar 1 quando todas as entradas forem iguais. Então, quando eu tenho 0, 0, 0, vai dar 1. Quando eu tenho 1, 1, 1, vai dar 1 também. Tá? Então, o funcionamento desse circuito combinacional que a gente montou é igual à porta lógica coincidência. Tá? Isso é só um exemplo que eu estou dando. O circuito combinacional pode ser de vários tipos, a gente pode ter vários circuitos diferentes. Tá? Na aula prática vocês vão ver mais 3 exemplos de circuitos combinacionais. Tá? Quem for fazer a aula prática agora, na próxima semana, tá aí um dos exemplos de circuito combinacional que a gente pode ter. Tá? Bom, gente, isso aqui é só uma introdução a circuito combinacional. Na próxima semana a gente vai continuar tratando desse mesmo tema, circuito combinacional. Mas aí a gente vai ver como fazer um circuito combinacional, porque aqui a gente viu só um exemplo. Esse exemplo que eu dei aqui, ele é um exemplo bem simples, um exemplo bem simplesinho de tudo mesmo, tá? Vocês deem uma olhada na aula prática, né? Se vocês quiserem, dê uma olhada, não é necessário. Quem não for fazer aula prática essa semana, não precisa se preocupar em ler o conteúdo da aula prática, mas como o conteúdo da aula prática também é circuito combinacional, é bom que vocês deem uma olhada, porque vocês já se adiantam no conteúdo, tá? Quero deixar um aviso para o seguinte, a gente está começando essa semana aqui, vai ser na próxima semana, aliás, me desculpem, no próximo domingo eu já vou abrir, a gente já vai abrir a primeira semana de aulas práticas, tá? A gente vai fazer um revezamento nos municípios, tá? Para que todos os municípios façam a aula prática, tá? Vão ser 2 municípios por semana, tá certo? Deixa eu achar aqui a tabela, só um segundinho, gente. Postagem aula aqui. Tá aqui, ó. Vão ser 2 municípios por semana que vão fazer aula prática, tá? É importante que vocês estejam na aula prática, que vocês não faltem à aula prática. A aula prática não é um conteúdo isolado, tá? Vai ser conteúdo da nossa disciplina, tá? É importante que vocês assistam. O conteúdo é pertinente ao curso de eletrônica, é importantíssimo para o curso de eletrônica, tá? É importante que vocês aprendam eletrônica digital. E tá aqui a nossa tabela de quando vão acontecer os encontros, tá? Então tá aqui, ó, Brasileia, por exemplo, vai fazer aula prática na semana que começa no dia 20 e acaba no dia 5. Dia 20 é o domingo, quando vocês de Brasileia devem começar a ler, né,
o nosso tópico lá da aula prática. E dia 5 é o sábado, quando vai acontecer a aula prática, tá? Então, prestem atenção nessas datas, tá? Quando for na semana da aula prática do seu município, você não deve fazer outras atividades, deve só ler a aula prática e ver fazer as atividades que estão propostas lá na aula prática, tá? Não vai ter que responder questionário e não vai ter que participar de fórum nessa semana. Ou seja, vamos dizer aqui, ó, por exemplo, Sena Madureira. Na semana que vai do dia 22/9 ao 28/9, não deve responder o tópico aberto, não deve responder questionário, não deve responder fórum, tá? Vocês vão responder esse questionário e esse fórum na outra semana, tá? Então vai ter lá um fórum e um questionário aberto, mas vocês não vão responder nessa semana, vocês vão responder na outra, tá? Na semana da aula prática, vocês devem se preocupar somente com o último tópico lá da plataforma, que é o tópico 10, que está lá como aula prática, tá? Leiam, estudem aquele conteúdo lá do tópico 10 na sua semana de aula prática. Faça lá a simulação do circuito que eu propus, tá? Para vocês fazerem. Vejam lá o tutorial de como usar os programas para fazer a simulação. Salvem as suas montagens e levem na aula prática. Tá? É importante, vai valer nota. O último aviso sobre a aula prática, ela vai acontecer das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, tá? Com 1 hora para almoço, 1 hora ou 1 hora e meia no máximo, do meio-dia a 1 hora, tá? É importante, imprescindível que todo mundo participe nos dois horários, tá? Como é que a gente vai fazer? De manhã vai ser a prática de uma disciplina e à tarde vai ser a prática da outra. Então, se o educando estiver só na parte da manhã, vai pegar a prática apenas de uma disciplina. Vai ficar com falta na prática da outra disciplina, portanto, vai ficar sem nota, tá? Na prática da outra disciplina. A mesma coisa se o educando decidir vir só na parte da tarde, tá? Vai ficar com falta em uma disciplina e presença na outra, tá? Vai ficar sem nota em uma das duas disciplinas, na aula prática, tá? Então, gente, uma boa semana de estudos. Qualquer dúvida, mandem e-mail ou me mandem mensagem na disciplina, na plataforma. Eu estou à disposição de vocês. Vocês também podem falar com o Maxon, com o Valmor, que são os nossos tutores à distância. Eles vão ajudar também, eles estão aí para ajudar, tá? E é importante que vocês procurem a gente quando tiverem dúvidas, tá, gente? Então, uma boa semana de estudos. Até a próxima semana. Abraço.